E eu quero ver aqui, senhor. Nosso convidado já está no ar aqui, ó. Já vou mandar o convite com... E vamos pra cima. Boa. Opa, Thiago. Grande Caio Alexandre, cara. Que massa, hein, Caião? Tudo bem? Pô, cara, melhor agora com você, de verdade. Caião, prazer conversar contigo. Muito boa noite, meu irmão. Eu falo de Curitiba, você fala de onde, fera? Eu tô aqui no interior de São Paulo, em Araçoiaba da Serra, perto de Sorocaba. Araçoiaba da Serra, perto de Sorocaba. Caio, a gente se conhece hoje pessoalmente aí, né, pela primeira vez. A gente tem alguns amigos em comuns aí. E, enfim, Caio, olha só. Gente, a live de hoje tem como intuito a gente realmente revelar alguns segredos aqui do adestramento que o Caio hoje realiza com os seus cachorros, com os seus dogs, com os seus cães, sei lá como que você quer ouvir isso. Eu hoje, Caio, e quem está assistindo, hoje eu trabalho com atletas aí do mundo inteiro no que tange treinamento mental e eu fiquei pensando o seguinte, cara. Meu, eu preciso sair um pouco da linha de pai, de treinador, de técnico, de patrocinador, enfim, de gente que reclama. Eu quero trazer alguma pessoa diferente. Falei, cara, vou conversar, vou ver se eu acho um cara que trabalha com cães. Eu falei, pô, tá aí. Acho que a gente pode agregar alguma coisa, a gente pode aprender alguma coisa com o treinamento, que é meio mental, comportamental, para trazer para o atleta. Ô, Caio, antes, o povo já me conhece aqui, mas eu queria que você se apresentasse aí pra gente, falasse um pouquinho de você, da tua história, brevemente. Vamos lá, meu irmão. Segue o tempo contigo aí. Legal. Em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite, Thiago. E é um prazer estar aqui no seu canal, podendo falar um pouco da minha experiência com os cães, né? Eu sou treinador de cães desde 1996. Uau! Vai fazer 24 anos agora que eu trabalho com adestramento. Foi minha única profissão até hoje. E onde eu me especializei, né? E peguei mais a parte de cães de competição de adestramento. Eu fui por esse lado porque o tipo de competição que eu participo com os cães, verdadeiramente a gente prepara atletas para competir. Nós preparamos cães em 3 sessões, a prova que a gente faz com eles. Ele tem que fazer uma parte de faro, de obediência e de proteção. Não é uma prova fácil. A gente costuma dizer que é o enduro do adestramento. Antigamente era chamado de Schutzhund, em alemão, não sei pronunciar direito, mas Schutzhund, mas Schutzhund em alemão significa cão de proteção. Boa. Era uma prova que foi originada ali pelos militares naquela ocasião, e aí depois foi desenvolvendo com o passar do tempo. Hoje já tem um outro nome, hoje o nome é uma sigla, é IGP, e aí o cão ele tem que fazer essas 3 partes. Eu me especializei nessa parte de preparar cães para alto nível aí de desempenho, alta performance de pronta resposta. Essa prova, para nós que participamos, ela é considerada como se fosse uma Fórmula 1 do adestramento. Por quê? Porque quando a gente fala de Fórmula 1, né, a gente lembra das corridas de domingo, que a gente senta ali para torcer pelo nosso piloto, pelo carro que a gente torce, né, Ferrari, McLaren, etc. Mas, na verdade, o que está sendo colocado ali à prova é a alta tecnologia de automobilística, né? Sim. Que vai refletir depois na indústria automobilística. A gente compara esse tipo de competição que a gente participa com a Fórmula 1 por isso. Por quê? Porque ali é a alta tecnologia de comunicação para atingir alta performance de prontas respostas do cão, seja na parte de faro, de obediência e de proteção. Ou seja, essas 3 partes a gente consegue dominar realmente a comunicação com os cães. E depois que você faz esse tipo de prova, essas técnicas elas vão refletir no dia a dia, na construção de obediência canina, de educação canina, que os donos de cães precisam no dia a dia. Então, por isso que eu já fui direto na parte mais difícil para atingir alta performance, para poder dar prontas respostas de qualidade para os cães dos clientes. Esse é o meu trabalho que eu realizo. Cara, que massa, hein? Então, o teu trabalho é muito parecido comigo, né? Eu trabalho com seres humanos, né? Você trabalha com seres animais, né? Com bichos mesmo. Uhum. E você realmente faz essa parte de treinamento mental mesmo, de alta performance e alto nível, né, Caio? Verdade.
E não é tarefa muito fácil, porque são duas mentes que têm que estar preparadas. Olha. A do cachorro, que a gente prepara aí por 3 anos, mais ou menos, para poder estrear ele numa competição, mais ou menos. Desde os 45 dias de vida treinando ele, até os 3 anos de idade, quando ele vai atingir um alto nível aí de desempenho, para começar a competir no alto nível internacional. E a nossa mente também, porque esse esporte não é muito divulgado. Se vocês colocarem aí no YouTube, vão encontrar grandes campeonatos pelo mundo. Mas o pessoal que se conhece aí pelo Brasil, tem uma turma que é adepto do esporte, e é um esporte muito competitivo, mesmo no Brasil, né? Tendo menos competidores, mas é competitivo. Então, você tem que estar preparado, tem que estar bem preparado para você conseguir conquistar títulos. Eu, por exemplo, eu já sou tricampeão brasileiro, representei o Brasil em 5 campeonatos mundiais de adestramento e sou juiz internacional. Então, para conseguir resultados, são duas mentes que tem que estar trabalhando em sintonia ali, né? O cachorro tem que estar bem, no dia bom, e você também tem que estar preparado para poder desempenhar bem, performar bem. Que massa. Ou seja, Caio, deixa eu entender. Você está nessa área de cães de competições desde 1996, ou seja, 24 anos, tem mais aí, sei lá, de 10, 20 mil horas de voo nessa parada. Você treina o cachorro dos 45 dias dele de vida até mais ou menos a alta performance dele, que começa a envolver os 3 anos, onde você treina questões de faro para ele competir, obediência e competição. Isso? E proteção, né? E proteção. Caio, olha só, você é o cara que representa o cachorro ou você treina o dono do cachorro e o cachorro? Ah, sim. Nesse tipo de competição, quando eu que vou competindo com o cão. Seja ele de uma outra pessoa ou meu. Então Sim. já teve nas 2 ocasiões de eu levar cães meu para competir em campeonatos mundiais e também já competi com cães de um canil que eu trabalhei uma época para eles. Então eu era patrocinado por eles para competir com cães do canil deles. E além do cão, você também faz algum trabalho com o dono, se ele tiver interesse em competir também, Caio? Com certeza. Aí a gente tem vários tipos de curso aqui, né? Nós temos pelo menos 3 degraus aqui para a pessoa percorrer e atingir também ficar expert no adestramento. Então, por exemplo, nós temos um curso online que é para pessoas que não sabem nada de cachorro, nunca teve um cachorro na vida, para sair do zero. Boa. Aí ela faz esse curso online com a gente e ela consegue já ter prontas respostas eficientes dos cães, né? Então, depois, o pessoal que for passear lá no meu Instagram vai ver bastante vídeo que a gente posta de donos de cães que saíram do zero e tem, assim, respostas incríveis com os cães. Então, esse é o primeiro degrau. Depois a gente tem um curso que aí é presencial aqui na nossa sede, que é de formação de adestradores. E, por fim, o terceiro degrau que a gente tem aqui é um degrau já só para adestradores, um curso para adestradores atingirem alta performance e competirem. Aí já é um trabalho já bem mais avançado. Eu não peguei o primeiro. Qual é o primeiro passo? É o curso online, né? Isso. Caio. Exato. A gente tem um curso online. Esse curso online, a gente tem 2 módulos. Ele começa com uma educação canina básica e ele vai até um módulo mais avançado com o aluno. Então, uma pessoa que não sabe nada de cachorro, ela pegou marinheiro de primeira viagem, entrou ali, caiu de paraquedas no curso. Ela sai do zero, a gente ensina o ABC para ela, ou melhor, como chega no nível avançado, é de A a Z esse curso. E aí ela já consegue ter resultados em casa com o próprio cão e resultados, não tá me faltando humildade para falar isso, mas realmente quem entrar lá no nosso canal vai conseguir ver a alta performance de cães de pessoas que não sabiam nada. Já no primeiro degrau. Ô, Caio, como é que você faz, cara, esse processo aí com o cão? Como é que funciona esse adestramento, cara? Quais são, assim, antes para o cara te procurar, assim, quais são as maiores dificuldades que ele tem? Quais são as dores, os problemas dele, cara? Olha, são várias, mas a principal realmente é não ter o conhecimento inicial. As pessoas elas investem muito em com o cão na parte de nutrição. Eles logo se preocupam. Peguei um filhotinho,
eu vou dar a melhor nutrição para esse filhote, melhor alimentação, a melhor caminha, a melhor saúde. Então eu vou no melhor veterinário, vou cuidar muito bem desse cão. Mas eles cuidam muito bem da saúde física e esquecem da saúde mental do animal. E não entendem que a saúde mental, a saúde psíquica do animal, ela também tem que ser tratada com prioridade. E aí, esse é o primeiro, talvez o primeiro erro clássico, é não se preocupar tanto com a saúde mental, que é o principal do cão. E aí, por não se preocupar com isso, aí desenrolam vários problemas. E o primeiro problema que acontece é até os 100 dias de vida. E com a gente também acontece algo parecido, e você com certeza sabe disso. Que o primeiro período da infância, aí no filhote, é até os 100 dias de vida. É considerado o período crítico. É quando a mente dele está aberta para captar tudo como uma verdade. Então, tudo que é informação que entra até os 100 dias de vida no filhote, fica gravado e ele vai manifestar isso na vida dele até o resto da vida. Então, é muito importante essa construção dos primeiros 100 dias do período crítico para socializar, ambientar, dar uma mente saudável para o cão. Ele não ter medos, ele se adaptar e acostumar com tudo. Você mostrar o mundo do jeito que você quer que ele enxergue. Sim. E aí, a partir daí, começar a construir uma educação canina e uma obediência saudável. Continuando nessa linha desses 100 primeiros dias, Caio, como que você entende em relação ao ser humano? Como que dá pra gente traçar um paralelo aqui? Eu quero saber de você, né? Mas pro atleta, porque assim, o dono tem papel fundamental nesses 100 primeiros dias. Eu vejo isso com o atleta, Caio, que os pais, a família também tem um papel fundamental até a formação do indivíduo até os 7, 8 anos. Alguns autores falam 7, 8, 9, mas enfim. Verdade. Como é que a gente traça esse paralelo aí, cara? Me diz aí, revela aí, meu irmão. Então, nessa hora, os cães, eles dão um verdadeiro exemplo para nós. É muito parecido. Nessa hora dá para comparar. Tem coisas que a gente consegue comparar os cães com os humanos, tem coisas que não. Nesse caso, é muito semelhante. É a formação do indivíduo, que ele vai levar essa experiência para o resto da vida. Com a gente também acontece isso, né? Então, até alguns anos de vida, a gente depende muito da informação que está entrando ali das pessoas que estão ao nosso redor, na construção da nossa personalidade, enfim, da nossa vida. Então, são as pessoas que a gente tem mais confiança, né? Pai, mãe, ou quem está criando a gente. E isso realmente tem um papel fundamental. Eu vou dar a minha vida como exemplo. 2 experiências. Vamos ver se vai ajudar aqui. Eu na minha infância, eu acredito que a minha mãe, ela foi fundamental para o sucesso que eu estou alcançando hoje profissionalmente e me realizando na minha vida agora. Por quê? Porque lá na minha infância, a minha mãe teve dificuldades para me criar a minha irmã. Nós não tivemos uma vida muito fácil. Ela trabalhou, conseguiu pagar as contas de casa, pagou o colégio para nós, mas não era tão fácil. Era tudo ali em cima da marca, né? Para poder cuidar da gente. Só que uma coisa ela sempre me falava: Caio, você é um menino inteligente. Caio, você é um menino inteligente. Você vai longe. Ela, meu padrinho também, Nelson, me ajudou muito. Ele sempre falava a mesma coisa. Olha, você é um menino inteligente. E isso entrou como uma verdade nessa fase da minha vida. Isso foi fundamental para eu conseguir me desenvolver, né? Então, ainda mais agora que eu tenho estudado cada vez mais sobre isso, eu tenho visto quantas coisas boas foram implantadas. É lógico que a gente sabe que dentro de todo um sistema que existe aí na nossa sociedade e por onde a gente anda também, às vezes as companhias vão influenciar na nossa formação. Mas ela me influenciou positivamente. Agora, teve também um episódio nessa fase que ficou marcado para mim, que eu conto até para as pessoas para dar esse exemplo dos filhotes, né? Como é importante construir bem e dar experiências positivas. Eu tive uma experiência negativa. E olha só, como a mente humana surpreende a gente. A gente às vezes não percebe esse tipo de condicionamento, esse tipo de acontecimento que fica gravado
na nossa mente. E que vai influenciar também o atleta aí, né? Então, quando era pequeno, a minha irmã, ela ficou grávida do primeiro filho. Ela é mais velha do que eu. Sim. E não era muito fácil aquela época, né? Minha mãe só trabalhava, a gente ainda era jovem e não trabalhava ainda. E minha mãe ralando, pagando as contas, e aí havia uma criança. Bom, e aí meu sobrinho chegou. E naquela época fazia estoques de leite em pó na minha casa, para o meu sobrinho. E olha só, eu era viciado naquilo. Leite Ninho para mim era uma paixão. Eu sempre gostei de leite em pó. Leite em pó, né? Não vou falar a marca, eu já falei. Mas enfim, eu era viciado em leite em pó. Cara, eu não podia ver aquilo. E aí eu pegava da lata do meu sobrinho e tomava o leite ali. Só que era difícil, então eu tinha que controlar. E minha irmã pegava e falava pra mim assim, olha, não pega que esse leite é do menino. Eu fiquei com aquilo marcado na minha cabeça. Não pega que esse leite é do menino. E aí, só que eu era terrível. Eu ia lá, escondidinho dela, abria a lata, pegava rapidinho, fazia rápido, ficava olhando da cozinha para ver se ela não estava chegando. Ia lá e tomava rapidinho, tampava a lata e escondia de novo no armário. Caraca. Fazia isso. Então eu pegava escondido dela. Bom, repetindo esse processo aí, toda vez que eu fazia isso, ela descobria. Minha irmã me machucava, cara. Ela me batia nessa época, quando acontecia isso. Mas ela me machucava feio. E aí, isso foi ficando marcado para mim. E aí, cada vez mais, eu criei a habilidade de pegar o leite rapidamente para ela não ver. Mas ela sempre descobria e, ó, eu apanhava dela. O que aconteceu comigo? Eu não percebi esse problema nessa fase que estava construindo a minha mente ainda. Depois de muitos anos, aí eu já estava já com... Isso há uns 6 anos atrás. Estava com 34 anos já, grande. Já dono da minha vida, tranquilo, com família, com criança. Chego na minha sogra um dia, Thiago. E aí, o que acontece? Lá é um sobrado. Então, quando a gente chega, eu chego com a minha esposa, ela pega a minha sogra e já vai toma um cafezinho ali na cozinha, todo mundo em pé. E aí elas já sobem e já vão bater papo lá no quarto. E eu fico na sala ali, relaxando, né? Só que nesse dia eu tava fazendo café e aí tinha um leite em pó no armário dela, que é do meu outro sobrinho agora, um sobrinho mais novo, do meu cunhado, né? Um filhinho mais novo dele. Aí o leite estava lá e ela falou assim, ô Caio, se você quiser, ó, não precisa nem tomar esse leite da geladeira. Tem leite em pó aqui no armário. Aí na hora que eu olhei, meu olho brilhou. Só que eu falei para ela, não. Só que aí eu falei para ela, não, obrigado, não quero não. Só que eu fiquei com vontade. Só que aí eu lembrei. Veio na hora veio aquela frase na minha mente. Não, isso aí é pro menino, deixa aí que é pro menino. E aí, beleza. Olha como influencia, né? Depois disso, o que aconteceu? Elas subiram as escadas do outro cômodo e foram lá pro quarto, lá pro segundo andar. Nessa hora, eu saí. Olha, eu nem percebi o que eu fiz. Eu fui... Ela tinha me oferecido o leite. Ela me ofereceu e eu rejeitei. Quando ela subiu a escada, eu fui até na escada, conferi se elas estavam lá em cima mesmo. Corri rapidinho na cozinha, bati o leite em pó, tomei rapidinho, já lavei a xícara e guardei ali no escorredor de louça e já assustado assim. Eu falei, nossa. Aí na hora que eu fiz isso, eu percebi, nossa, o que eu tô fazendo? Aí eu acho que naquele dia me desbloqueou. Porque naquele dia eu percebi, falei, nossa, aconteceu a mesma coisa que acontecia lá na minha casa. A partir desse momento, aí eu percebi o que estava acontecendo comigo. Então, veja, tudo é construção da mente. Tanto do cão, vai acontecer a mesma coisa. Se você não mostrar o mundo para ele antes dos 100 dias, a gente fala que ele fica caipira. Ele fica tímido. Né? Ele tem medo do barulho de carro depois, de sair na rua. Ele tem medo do outro cão. Se você não construir nessa fase. E o ser humano também, né? Se não tiver uma boa construção. Mas a minha sorte foi que minha mãe plantou a inteligência em mim. Caio, você vai dar certo. E o interessante, né, Caio, sobre isso que você está falando, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho mais para frente, sobre o Charles Duhigg, né, que é o autor do livro O Poder do Hábito, ele fala sobre essa construção, as construções, os hábitos que a gente vem durante a nossa vida. Por exemplo, seja pela tua mãe falando que você
cara, você vai ser inteligente, meu. E aí alguma recompensa boa acontecia depois. E ao mesmo tempo que você roubava, né, furtava, desviava, sei lá o nome do doce, o leite em pó, você Aham. recebia uma recompensa depois. Então aquilo foi sendo repetido, repetido e aquilo ficou gravado. Até que tempos mais tarde, essa crença aí ou algo parecido aí foi amputada, foi excluída da sua Foi vida. embora. Ô, Caio, mas show de bola. Ô, cara, me diz uma coisa. Deixa eu só perguntar, pra galera que tá assistindo aqui, eu queria desafiar você que tá assistindo aqui, ó. Dá um print nessa tela, coloca nos seus stories, marca eu, marca o Caio e realmente escreve lá o quanto a gente tá te ajudando, o quanto tá fazendo sentido pra você. Eu e o Caio vamos fazer questão depois aí de compartilhar nos nossos stories. Caio, eu Verdade. pedi para você trazer aí 3 dicas importantes para a gente dividir, conversar uma a uma, né? E aí eu falei, Caio, então traz aquelas dicas master que você acha que dá para a gente trazer do cão, do animal, do treinamento comportamental, mental que você faz com ele, para que a gente possa trazer para o atleta, para que ele vivencie isso no dia a dia dele, no treino, na competição, na luta, enfim. Vamos lá. Uma de cada vez, meu irmão, e a gente vai conversando aí. Vamos lá. Primeira Maravilha. dica, Caio, não a mais importante, mas a número 1 aí. Legal. Cada dica dessa eu acredito que ela vai servir. Ela serve para quando eu estou construindo o cão, mas ela também serve para mim. Porque, como eu Ótimo. falei, eu tenho que estar bem no dia da competição. Senão, lá, eu já vi muitas vezes, Thiago, os competidores perderem a competição para eles mesmos. Às vezes vão para a competição, desculpa, e estão com o cão preparado. Às vezes o cão já é favorito para ganhar o campeonato. Chega lá na hora, perde o campeonato. Por quê? O adestrador fica nervoso. Exatamente. Então, eu acredito que a maior parte aqui, ou pelo menos a primeira, vai funcionar para os dois. A primeira é determinação. Determinação. Eu ensino para o cachorro tudo que eu vou ensinar para ele, todos os comportamentos que eu vou ensinar para ele, eu ensino que ele pode e que ele é capaz. Eu faço com eles como a minha mãe fez para mim. Então, por exemplo, minha mãe falava, Caio, você é inteligente, você vai ter um futuro brilhante, você vai dar certo. Ela falava isso e eu acreditei. Eu coloquei isso dentro de mim. Da mesma forma, eu coloco dentro do cão. Desde muito filhotinho, quando ele tem 45 dias. Cada atitude que ele acerta, eu faço uma festa muito grande. Falo, uau! Cara, que legal! Marca o comportamento dele, que a gente tem uma forma de marcar, de registrar o comportamento dele. Tem um aparelhinho chamado clicker. A gente faz um estalinho, um barulhinho quando ele acerta. Então, cada vez que ele acerta um comportamento, eu faço plec, eu dou um clique, clique, e em seguida eu dou uma recompensa, um reforço positivo pelo ato certo que ele teve. Então, dessa forma, eu marco para ele que aquele comportamento é o que eu quero que apareça novamente. E aí eu vou mostrando para ele, cara, que legal! Eu festejo demais, eu emociono demais ele com o acerto dele. E assim eu vou trabalhando ele. Um exemplo, é como a gente pegar, eu gosto de dar esse exemplo para os meus alunos, é como a gente pegar, por exemplo, você quer preparar o seu filho para ser um lutador. E aí você começa a levar o menino para academia. O pai quer levar o menino para academia para começar a lutar, leva ele cedo. Se pegar esse menino que tem 5, 6 anos de idade e colocar ele, levar ele, ó, hoje você vai na academia, hoje você vai lutar lá na academia, e já colocar de cara com um menino de 12, 13 anos, não tem lógica um negócio desse. O menino de 12, 13 anos, num soco que der, vai nocautear o menino, o pequenininho. Esse pequenininho nunca mais nem pisa na academia, nem na calçada da academia. Ele começa a tremer e passar mal. Ele vai criar um trauma e uma aversão. Esse é o oposto da construção nessa fase. A construção positiva é o contrário. Imagina você quer que seu filho se torne um lutador? Fica de joelho no tapete da sala, né? E começa, vamos lá, agora nós vamos lutar boxe e tal. Aí você finge que bate, tac, só encosta a mão nele. E aí ele vem e dá o soco com a força dele total ali, que não faz nem cócega, né? E vai lá e te bate. Aí você já, nossa, você me machucou. Aí daqui a pouco ele te acerta de novo, você já cai no chão. Pode abrir a contagem, tô nocauteado, faz aquele teatro. Isso vai dando poder pro indivíduo. Pra ele falar assim, nossa, eu posso. E esse eu posso é o poder. É literalmente o poder.
E aí você começa a realmente construir, Caio, uma mente inabalável, cara, do Exato. cachorro no animal. Vamos falar só do cachorro, né? O atleta mais Aham. parecido. Olha só que interessante, Caio. A minha história de infância, eu morei com a minha mãe, com meu pai também, mas morei um tempo com a minha avó. Eu tinha uma prima que ela hoje tem alguns problemas de transtorno por obsessão compulsiva, que é o famoso TOC. Mas eu lembro, que foi uma das poucas pessoas, ou a única, se eu quiser usar, que nem meu pai e minha mãe me falavam tantas coisas boas como essa minha prima Vilma. Lá da Lapa, ela falava, cara, como você fala bem, como você é inteligente, como você fala inglês. Cara, eu nem sei se eu falava. E olha o sentido que isso reflete aqui na minha vida hoje. E quando você comemora, né, uma pequena vitória, talvez o cachorro fez umas 10 cagadas lá, mas fez uma. Você não dá Exato. ênfase pro erro, pra cagada, pra besteira que ele fez. Mas você comemora como uma âncora, né? A gente chama isso na PNL, né? Esse estralo de criar essa âncora. E já logo em seguida você dá a recompensa, porque ele sabe, como você, né? Roubava o leite lá, sabia que consequentemente vinha uma bronca, né? Uma recompensa negativa. Pro cachorro, pro atleta, ou pro pai e pra mãe que tá assistindo isso aqui, né, Caio? Olha que interessante, cara. Incentive seu filho. Vai vir o boletim, meu. Pô, vai vir nota ruim, mas lembra de parabenizar, comemorar, focar nas notas boas, lembrar da alta performance, das coisas boas que teu filho está fazendo hoje. Logo, É, cria uma recompensa, cria uma memória muscular, neuromuscular, começa a aumentar a neuroplasticidade, e isso vai é realmente massa. criando uma mente inabalável, cara. Pô, faz Sem total dúvidas. sentido. Sem dúvidas. Existe isso, existe isso, é ciência, né, Caio? Exato. Do poder do hábito lá, né, do Charles Duhigg, né? Exato. O que a gente segue aqui, e eu acho que você vai poder comparar bem aí e ver se traz uma experiência aí para os seres humanos. O que a gente segue no nosso sistema de treinamento, na nossa metodologia CWD 15x15, é uma pirâmide de aprendizagem. Então, a gente divide a nossa pirâmide de aprendizagem para os cães em 3 fatias, 3 fases. A base maior da pirâmide é essa construção positiva que a gente falou aqui, que é você reforçar o bom comportamento e não dar Massa. tanta atenção para os erros no começo. Então, a gente dá mais ênfase para o acerto e dá uma esquecida aí, não dá muita importância para os erros. Então, quando o cão ele faz algo bom, a gente recompensa ele por isso. Quando ele não faz o que a gente quer, a gente simplesmente suspende o uso do reforço positivo. Aí ele vai começar a entender. Quando eu acerto, eu ganho. Se eu não acerto, eu não ganho. Peraí, deixa eu tentar acertar. E aí ele repete. Isso é a base da pirâmide. Depois nós vamos para a fase intermediária. Aí nós vamos começar a afunilar o comprometimento e a exigência com o nosso atleta canino. Então, Vai para o próximo nível já. exato. Aí na fase intermediária, o que acontece? Nós usamos uma técnica aí que é muito conhecida por grandes competidores aí de alta performance nesse esporte, que é o Nepopô. O Nepopô significa as siglas negativo, positivo, positivo. Nepopô. E aí como funciona? Eu começo a adaptar esse cão a correções, as estimulações reforçadoras negativas também. Eu vou começar a mostrar um pouco de conflito para ele, bem suave no começo, como uma forma de comunicação. Então, eu vou usar correção física na guia, por exemplo, para poder somente direcionar o cão com a guia para fazer o exercício na velocidade e no tempo que eu quero. Então, agora não é o Legal. tempo dele. Ele tem um tempo para poder cumprir. Eu começo a colocar uma regra. Eu vou dar um deal para ele ali, para ele seguir. Então ele tem uma fração de tempo de 2 segundos para executar, porque senão ele vai ganhar uma puxada naquela direção ainda moderada. Porque é para só adaptar. E sempre o positivo tem que superar. Então agora é negativo para poder dar o tempo que eu quero que ele faça aquela missão, mas logo em seguida, quando eu alivio o aperto da guia, já é o primeiro positivo, ele receber o alívio. E Sim. o segundo positivo, aí sim, é a recompensa que ele tanto espera e ele tem esperança de ganhar, que é um petisco, uma comida ou um brinquedo.
que ele é apaixonado para ganhar. Então eu vou trabalhando dessa forma. Aí eu vou adaptando e à medida que ele vai ficando cada vez melhor na velocidade de execução, eu vou aumentando a força negativa um pouco. Por quê? Porque o aumento da força negativa é como se fosse o técnico ali, ó, pressionando também o atleta. Ei, dá mais, me dá mais, porque isso aí tá pouco. Me dá mais porque tá pouco. Você não vai... Aí vem as consequências negativas. Então, ele sabe que tem um bom treino, o técnico, de repente, vai recompensar. Mas se não tiver um bom desempenho, o técnico vai dar uma bronca. É o que acontece na fase intermediária. Eu vou começando a mostrar para ele que agora ele tem uma responsabilidade na execução daquela alta performance. E aí, por fim, só para finalizar, vem o topo da pirâmide. Aí, nessa hora, o meu atleta canino ele já está preparado para comunicação comigo no preto no branco. Ou seja, tudo claro. Reforço negativo e reforço positivo. Se ele fizer errado, ele já sabe a regra do jogo. Eu não posso errar porque errar traz uma correção. Mas se eu acertar, eu vou ganhar um prêmio super fantástico. Porque aí também eu tenho um outro prêmio bônus que eu descubro com o cão. Até a fase intermediária, eu dou um tipo de premiação para ele. Então, vamos supor, ele tem um brinquedinho lá que ele gosta. Então, ele ganha até a fase intermediária. Só que no topo da pirâmide de aprendizagem, eu vou ter que descobrir o que é um super prêmio para esse cão. Às vezes, um outro tipo de brinquedo. Então, no caso dos cães, a gente não sabe o que acontece, mas uma bola maior, se ele gosta da bolinha. Se você dá uma bola maior, eles ficam enfeitiçados por essa bola maior. Então, eu pego e dou essa bola maior como um prêmio. É um prêmio, é uma mala de $1 milhão que ele ganha. Só que agora o negócio é sério. Se acertar, ganha um super prêmio. Ele vai ganhar uma bola de um prêmio de $1 milhão. Mas se errar também agora, causa um incômodo, uma consequência negativa que incomoda mesmo agora. Então ele fala assim, eu não sou bobo. Se eu fizer rápido, ele não causa esse incômodo no meu pescoço. O desconforto. E além de eu fazer rápido para evitar o desconforto, tem um duplo motivo. Eu vou ganhar um super prêmio. Então, essa é a forma que eu encaminho o meu atleta. E tudo isso, né, Carlos, com passo a passo, com um método, realmente com um trabalho muito bem preparado, treinado e executado. 3 anos. 3 anos. E isso vale para quem está assistindo isso aqui na educação dos filhos, para os pais, para os técnicos, treinadores. Essa técnica Nepopô, né? Você. Isso. E nesse meio, nesse intermediário que a gente ficou, o que você falou que eu achei interessante, nesse meio do trabalho, ou seja, tem alguns momentos que você vai ter que dar umas pancadas, umas porradas, vai ter que disciplinar, educar, chamar atenção, causar um desconforto, mas você sempre tem que superar a expectativa do cara para que ele sempre fique com o positivo sempre. Aí, quando você entender que o teu atleta, que o teu cão já esteja preparado, você começa a recompensar ele com esse $1 milhão aí ou com um super desconforto. Exatamente. Determinação, atleta. Atleta ou donos de cães aqui, essa é a palavrinha mágica. Inclusive, a Angela Duckworth, no livro Garra dela, Caio, ela fala muito sobre essa palavra. E ela foi fazer... a Angela foi uma psicóloga norte-americana que ela era tida como burra pelos pais, tirava notas baixas, que não ia para frente. E ela foi realmente pesquisar e procurar entender um pouquinho mais o que fazia realmente as pessoas terem sucesso. E ela descobriu através de pesquisas que ela fez, que essa palavrinha determinação era o que fazia as pessoas terem sucesso. Ou seja, se você tem um cão hoje, ou se você é pai de um atleta, não desista dele. Jamais deixe ele de lado, jamais pense que seu filho não vai dar certo no esporte, ou seu cachorro não pode ser adestrado. Muito pelo contrário. Exato. Se ambos trabalharem com muita determinação, empenho, mais cedo ou mais tarde. E assim, né, Caio? Olha o papel do treinador, olha o papel do pai, do educador, olha o papel do adestrador estar com uma base científica, com uma base realmente de resultados concretos para saber como ele pode passar. E aí tem muito pai, tem muito adestrador que literalmente ferra o cão, ferra o filho, profetiza palavras de merda para os dois lados. E, inclusive, Caio,
eu não sei se você já viu ou não, existe o teste de um japonês, aí o cara inventou o teste do arroz. Já viu esse teste aí ou não? Não, não, esse eu não conheço. Cara, olha que interessante, faz total sentido com o que você fala. O cara pegou 3 potes de arroz cozidos e um ele deixou neutro, né? Que era eu não me esqueci o nome. Um era neutro, ele não falava nada. E os outros 2 potes, Caio, no primeiro pote ele falava palavras todo dia, palavras negativas, reclamações, palavras feias, palavrões para esse primeiro pote. E para o segundo pote, Caio, ele falava coisas boas, de gratidão, de incentivo, de palavras positivas. Durante um certo tempo, o pote que permaneceu neutro, né? Ele deu uma leve escurecida, mas o pote que foi falado palavras ruins, negativas, péssimas, ele ficou totalmente escuro, Caio. E por incrível que pareça, cara, aquele pote que recebeu palavras boas de incentivo de um certo tempo, ele permaneceu claro, claro, puro ali, do mesmo jeito do início. E esse teste foi repetido com algumas professoras, inclusive aqui em Curitiba. E foi validado, cara. Então é o seguinte, adestrador, pai, mãe, presta atenção no que você fala com o seu cachorro, com o seu filho. Existe até gente que fala com as plantas, né, Caio? Verdade. Mas vamos lá. Vamos lá. Fala aí. Bom, concluindo a parte de determinação, outro detalhe também que a gente tem, e a gente vai... É lógico que isso é tudo gradativo, né? Para preparar o atleta tem que ser preparado. Então, nosso atleta canino, a gente vai de leve no começo, poucos minutos, depois vai aumentando a exigência de treino. Então, chega num ponto, quando a gente vai para competir mesmo, que aí a gente sempre treina a mais do que ele vai encontrar numa prova. O treino é mais duro, o treino é mais pesado, né? Então, assim, o que eu digo é de carga, de exercício, de tempo. Não intensidade e volume. Exato, não é de maltratar o bicho, não. Mas ele vai acostumando... Intensidade e volume mesmo, né, Caio? Exato. De níveis de dificuldades. Exato, porque a gente tem um lema aqui que a gente segue, e você deve conhecer também, que treino duro, combate fácil, né? Então, para quando chegar lá, o cachorro realmente está preparado para qualquer adversidade. Massa. Ou seja, olha que massa, né? Isso serve para o atleta. Atleta, se você vai treinar para competir apenas para os teus 90 minutos no futebol, que é o nosso exemplo, dar o exemplo aqui, cara, você precisa, com essa dica do Caio, e realmente isso é fisiológico, né, Caio? A preparação física, ela te prepara para 120 minutos. Então, o cara às vezes treina lá, Caio, 2 voltinhas e acha que tá o suficiente. Então, enquanto você tá treinando na média, você vai coletar resultados da média. O que o Caio faz com os cachorros dele é o seguinte, tira eles da zona de conforto, não em questão de maldade, mas questões de intensidade, de desafios, de volume de treino, para que a hora que ele vai para a competição, o cara fala, ei, é só isso? É verdade. Só um exemplo rapidinho é na parte de faro, que é um rastro, né? O cão ele vai farejando pegadas de um marcador de pista que passou, por exemplo, numa fazenda de grama, né? Aluga uma fazenda de grama e aí marcam várias pistas. As pistas são descartáveis. Então, o marcador ele passa pisando e ele marca cerca de 800 metros, 800 passos. Essa pista. São 5 retas e 4 ângulos de 90 graus. E ele tem que localizar 3 pedacinhos de objeto pequenininho, assim, de 10 centímetros. Que vai estar, que de repente a pessoa, simulando que a pessoa deixou cair. E a pista que ele está no caminho certo. E aí o cachorro ele tem que farejar milimetricamente, pegada por pegada. Aí o que acontece? São 800 passos e são 5 retas, né? Cada reta tem aí 100 passos, 200, tem uma que tem 100, as outras tem mais ou menos 200. Enfim, de 100 a 200 passos tem cada reta. Quando eu tô quase para levar o meu cão para um grande campeonato, esse cão, ele vai farejar, se são 5 retas, eu coloco ele para farejar 10, 15, às vezes 20 retas. O treino dele leva quase 40 minutos de rastro. Isso exige muito do pulmão, da parte fisiológica dele, do animal. A parte olfativa ele tem que trabalhar muito. E isso também vai trabalhando também, ele vai gerenciando essa situação. Eu preciso preparar ele para o pior, para quando chegar lá, 5 retas, ele faz com o pé nas costas. Nível de dificuldade muito mais alto para que quando ele chega para a competição, está no nível faixa aqui. Exatamente. Tem outras coisas que a gente faz também. Uma sacada bem legal que eu ensino, Thiago, é a SCE.
SCE, depois, não sei se não vai ficar muito longo aqui, mas SCE é sabotagem consciente dos exercícios. Depois, eu começo a tirar a prova. Eu começo a jogar dificuldade para tentar o meu cão. Eu jogo tentações para ele desviar o foco no meio do trabalho. E se ele desviar o foco, ele recebe uma correção. E se ele volta, ele recebe uma super recompensa. Boa. Então, eu faço com que os inimigos do meu treino, então, aquilo que é distração e adversidade para o meu atleta, eu faço ser como se fosse sinais, como se fosse um comando para falar para ele assim, ei, foca mais. Então, aquilo que distrairia ele faz com que ele foque mais ainda no exercício. Exemplo, lá no dia da prova, pode ser que ele encontre numa fazenda de grama um cocô de outro animal perto da pista dele. E a gente sabe que pelo olfato ele é louco para investigar as necessidades fisiológicas de outro animal. Então, às vezes, eu posso até jogar propositalmente ali ao lado, paralelo à pista. E se ele tenta ir lá investigar, eu, opa, volta para cá. Aí ele, opa, voltei. Quando ele volta, ele acha uma recompensa, um reforço positivo. O que acontece com ele? Se eu repetir esse processo, essa distração, que seria um cocôzinho que ele poderia ir lá investigar, no dia da prova, se tiver um cocô de um animal selvagem, o que for ali, se ele perceber o odor ali perto, ele já, opa, deixa eu me concentrar mais ainda. Vai ser um sinal para ele focar mais ainda no trabalho. Eu estou dando só um exemplo, mas tem várias formas de você sabotar o próprio treino, e isso ajuda. Na verdade, sim, você vai foco ainda. Na verdade, você vai dificultando, aumentando o nível, o estágio dele para que realmente ele se mantenha focado. O Phelps fez isso, o Phelps fazia isso, o Michael Phelps fazia isso em relação ao treinamento mental que ele realizava. O Caio, ele é o fazia segundo ponto que eu vou falar aqui também. Mentalização. Ele fazia, cara, ele se imaginava na prova fazendo as 20, 21 abraçadas do lado do borboleta. E olha só que incrível, lá em Pequim, cara, não sei, acho que foi Pequim, na China, chegou a entrar água nos óculos dele e ele realmente, literalmente não enxergou nada. E aí os repórteres foram perguntar como é que ele nadou sem enxergar, sem ver nada. E ele conta no livro dele que ele simplesmente repetiu, é o que você faz com o cachorro, e né, ele mentalizava, visualizava, ele repetiu o que ele já havia feito nos treinos anteriores. E hoje, a gente não vê isso no esporte, sabe? A gente não vê isso com os atletas, com as pessoas nos trabalhos dela, imaginando, se preparando, quais dificuldades podem vir, o que de pior pode acontecer, o que de mais fácil pode acontecer, se acontecer isso, qual é o meu plano B, meu plano C. Então, ou seja, Exato. A pessoa, o atleta, vive no mundo assim do oba-oba e vamos que vamos, e as coisas quando elas são organizadas, né, Caio, as coisas ficam mais fáceis. Mas, Caio, vamos para a nossa segunda dica, que o nosso tempo está quase acabando aqui. Vamos rapidinho. Primeira então. dica, determinação. Segunda dica para quem é atleta ou para quem é adestrador de cães aqui, para quem está nos assistindo. Bora lá, irmão. Isso. Essa segunda dica, aí na verdade vai servir para o treinador de cães e também para o atleta, que aí é como a gente está falando, mentalização. Só para você ter ideia, eu acredito que eu fui tricampeão brasileiro por conta disso. E muito do meu sucesso em treinamento canino, a qualidade técnica que eu tenho, eu atribuo muito à mentalização. Porque sem eu conhecer a mentalização, eu já fazia isso. Eu era tão apaixonado pelo adestramento que minha cabeça só pensava isso o dia inteiro. Quando eu aprendi essa profissão. Eu era apaixonado demais. Então, eu ia para a cama à noite, olha, eu nem sabia disso. E eu ficava no travesseiro, eu já pensava, ensaiava cada treino de cada cliente que eu tinha que atender no outro dia. Então eu falava, ó, eu vou fazer isso com esse cachorro, eu vou usar tal técnica. Se ele errar, o que eu vou fazer? Então eu sempre pensava que se desse errado, o que eu ia fazer? Eu ensaiava na minha mente o erro acontecendo e eu tomando uma providência. Isso sem saber de mentalização. E aí isso fez total diferença para mim em tudo. Em tudo. A mentalização é fundamental. Tem até também num outro livro que eu li, um experimento com jogadores de basquete, né? Um time foi colocado para só ensaiar mentalmente as bolas ao cesto, né? E o outro time praticava a bola ao cesto. E no final, quando colocaram os dois times para testar, o time que só mentalizava foi o que mais acertou na hora da prática, né? Então, onde é que você leu isso aí, meu irmão? Eu não sei, eu não lembro direito o livro agora. Eu vou chutar aqui, mas eu posso estar falando bobagem.
Se eu não me engano, foi um dos exemplos. Eu vou chutar, gente. Se não tiver certo, me desculpa. Mas eu acho que está no livro Os Segredos da Mente Milionária. Eu acho que foi lá que eu vi. Não, é porque eu te pergunto isso aí, porque tá lá na minha postagem, na minha penúltima postagem, esse foi um teste do Leone Pascoal, cara. Eu nunca esqueci desse teste. Foi um teste que, na verdade, assim, o que aconteceu? Essa mentalização do teste de basquete. O simples pensamento, Caio, nada mais modificou os resultados. Então, ele mentalizava e logo praticava. Então, com certeza, ele já se preparava antecipadamente. Tá, se você for dar uma olhada no meu segundo post, tá essa Que pesquisa massa. lá, cara. Que legal. E, ó, Foi feita lá em Harvard essa pesquisa aí. muito massa. O nosso cérebro, ele manifesta a realidade, né, pra gente depois. Então, o que acontece? Só para finalizar, fechar esse pensamento, Mentalização. essa mentalização, ela é fundamental. E quando eu ia, na verdade, praticar com um cão, ou quando eu ia para uma competição em um campeonato mundial, em um campeonato brasileiro de adestramento, eu já tinha feito a minha apresentação mais de 1000 vezes, sei lá quantas vezes na minha cabeça. Massa. Ali já era a milésima quando eu ia colocar na prática. Então isso fez total diferença. Isso aí acho que é um básico que todo atleta tem que aprender a ensaiar a mente. É porque o cão, assim como o atleta, eles treinam a parte física, a parte tática, né? O que você vai fazer durante o percurso, a parte técnica de alguns movimentos. O cão, o atleta, cuida, como você falou, da parte nutricional. Mas e aí, como é que você, adestrador, como é que você, atleta, prepara a tua mente? Será que... Porque às vezes, Caio, eu tenho uns atletas que eu trabalho aqui que os caras são profissional, cara. Os caras ganham alguns dígitos, mais de 6 dígitos aí. Mas os caras têm a mente de um atleta, parece que é amador, iniciante. O cara é tão fraco mentalmente, não tem resiliência, não tem determinação. O cara perde para ele mesmo. Cara, é impressionante. Então, olha a importância do atleta, do próprio adestrador, né? Que já está visualizando o que pode acontecer no percurso, do caminho, os plano B, plano C, qual é o pior cenário. Exato. Show de bola. Vamos para a terceira, então? Bora, Caio. Terceira e última, não menos importante dica do Caio Alexandre. Lembrando aqui, ó, o Caio, do Caio Working Dogs, ele tem um canal massa pra caramba lá no YouTube com muita dica, muito conteúdo incrível. E é um cara que tá aí há 24 anos trabalhando com cães de competições. O cara treina atleta mesmo, mas o atleta dele é o cão lá, né? O tricampeão brasileiro. Bora lá, Caio. Terceira e última dica, não menos importante, meu irmão. Antes da terceira, só uma dica bônus. Quando eu vou competir, eu penso que eu tô competindo com o regulamento e não com os meus oponentes. Então eu penso em me vencer, em ganhar do regulamento, em cumprir e bater a minha meta. Então quando eu vou competir, eu não olho para ninguém. Eu olho para o meu resultado. Eu busco o meu resultado. Eu penso assim, tá? Porque, na verdade, você o teu esporte não é um esporte de contato canino. O teu esporte não é uma bola que tá ali o cachorro querendo fazer. Exato. Porque, na verdade, assim, não existe. É você contra você mesmo. Ou seja, você é o seu pior adversário. O cão é o pior inimigo dele. Eu tenho que me vencer. Me superar. Diariamente. Emocionalmente também. Bom, vamos lá. E a terceira, eu acredito que isso faz a diferença. Eu sempre falo, o pessoal vai ver aí muito no meu canal do YouTube e no Instagram. O pessoal que for seguir aí depois vai ver eu falando muito isso nos meus vídeos. Você ter um método e o mais importante, um método guiado por um treinador que produz resultado. Então, em tudo na minha vida, quando eu fui buscar conhecimento, eu busquei com quem produz resultado. Eu acredito que é muito importante isso. A gente tem um treinador que guia a gente, que já passou por aquele caminho das pedras, ele já preparou outras pessoas para ser campeão. Então, você sabe que ele dá resultado, vai atrás dele que o resultado é certo. Então, ter um treinador que olha de fora do jogo, né, e sabe falar para você, olha, melhor aqui, melhor ali. Você tem que ter olhos ali por trás de você, cuidando de você. Então, eu acredito que ter um treinador de resultado e que te cobra resultado faz total diferença para você crescer aí e despontar. Até porque, né, Caio, se a pessoa já chegou lá no topo da montanha,
esse papel dele de ser esse mentor, ele vai descer e vai querer te puxar para trás, porque e essa puxada pode ser muito mais rápida, porque muitas coisas que você passou, tá passando pela sua vida, ele vai facilitar, porque ele conheceu, ele e você economiza tempo, dinheiro e muitas outras situações que só quem já chegou lá em cima facilita. É a mesma coisa, aquela dica, né? Eu trabalho com alguns atletas de futebol, Caio. E tem muito torcedor, muito corneta, que a gente chama aqui, que fica dando algumas dicas, faz isso, faz aquilo. Mas o principal, né? Você saber se aquele cara ali já conquistou algo na vida, já jogou em algum lugar, conhece realmente do esporte, ou no caso da luta, né? Você vai receber uma dica de um faixa branca ou você vai se espelhar e aprender No com o faixa cara preta. que é faixa Exato. preta. Exato. Tem que ter aquela voz que você escuta. Tem uma voz que você escuta. Essa voz é daquele que está guiando você naquele seu projeto. Então eu acredito nisso. Eu tive bons mentores que me guiaram aí no conhecimento, que me levaram a ter conquistas no meu esporte, né? Então é assim que funciona. Ter algum mentor que está ali te amparando, te ajudando e te mostrando o que você deve fazer. Como é que seria o Caio sem um mentor? Como é que seria o Caio sem um método, um passo a passo, cara? Eu costumo dizer para o pessoal que o método, ele é todo um plano organizado, sistemático, que te dá um passo a passo, um caminho das pedras de alguém que já sabe como funciona. Te dá todas as ferramentas. Se você não quiser seguir métodos, você vai conseguir resultado? Talvez. E talvez você vai errar muito até você descobrir o que funciona. Só que quando você demorar todo aquele tempo para descobrir o que funciona, e aí você falar assim, nossa, isso aqui funciona. Sim. Pô, já tinha alguém que poderia ter te mostrado o que funciona há muito tempo atrás, sem você ter batido cabeça. Né? Então, o método, ele abrevia o caminho do teu sucesso. Eu não me vejo sem método. E quanto vale, né, hoje em dia, hoje é a moeda dos novos ricos, né, esse tal do tempo, né? Quanto tempo a gente economiza, quanto tempo a gente ganha. E quem não quer realmente investir num método, quem não quer investir em educação, né, Caio? Como diz aquele poema, que invista em ignorância, que invista em burrice, né, Caio? Porque uma dica, uma sacada, um aprendizado com o adestrador de cães, com o treinador mental, ou sei lá o que for, para treinar a mente do cão, do atleta, uma dica pode mudar todo um destino. Inclusive, Verdade. é o tema lá do efeito borboleta, né? Do efeito borboleta, né, Caio? Que ele fala o seguinte, que um passo para a direita, para a esquerda, muda todo um destino final. E às vezes uma cagada te leva para um lugar e um acerto, algo de bom pode te levar para um outro lado da montanha. Senhoras e senhores, esse aqui foi a nossa live de hoje. Caio Alexandre, isso? É isso, da Caio Working Dogs. Caio Working Dogs. Ô, Caio, eu quero deixar para você aí os minutos finais aí como palavra sua aí. Eu quero também já te agradecer de antemão. Obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado aí pelas suas 3 dicas de ter determinação, mentalização e campeão, atleta. Tem um método guiado por um treinador que realmente produza resultados concretos na sua vida. Massa. Caio, momentos finais são seus aí, obrigado. Salve, salve quem passou aí com a gente. E vou desafiar, desculpa, Caio, desafiar a galera aí, dá um print, marca eu. Vou tirar uma foto contigo aí já, Caio. Pera aí. Opa! Deixa eu guardar também aqui. Opa! A minha já tirei. Maravilha. Caio, palavras finais são suas, meu irmão. Tiago, sem palavras, na verdade, estou muito feliz de poder ter compartilhado desse momento com você, dessa experiência, trocar essa experiência que é muito... A gente tem coisas em comum aí, nessa coisa de performance de atleta. Fiquei muito feliz, estou muito contente e já fica também aqui o meu convite para você. Mais aí para o final desse mês, a gente marcar alguma coisa lá no nosso canal também, porque eu acredito que você tem muita experiência para passar para os donos de cães que estão ainda meio preocupados, não sabem como dar os primeiros passos, o que eles devem ter em mente aí para seguir. Então, está feito o convite para você também. Muito obrigado por essa oportunidade aqui. E, pessoal, segue lá também, Caio Working Dogs em todas as redes sociais. O cara não é fraco. Senhoras e senhores, Caio Alexandre. Caio, beijão no coração. Vamos participar assim no final desse mês, vamos fazer. Eu quero realmente agregar valor para o teu trabalho, eu quero realmente retribuir
essa participação que você teve comigo. Quero fazer o mesmo por você lá. E, meu irmão, ótima semana, um ótimo mês para você e Deus te abençoe, vai para cima. A gente se fala Amém. aí, Caio. Beleza, irmão? Amém. Deus abençoe. Um grande abraço. Valeu, Caio. Valeu. Tchau, tchau. Então, é isso, cara. Cara, que massa a live de hoje aqui com o Caio da Working Dogs. O cara é treinador de atletas mais animais. O cara é tricampeão brasileiro. O cara é árbitro nacional, internacional. O cara tem um excelente trabalho em relação a adestramento. Se você ainda não assistiu, chegou tarde demais, não tem problema. Você pode voltar a live do início ao fim. Se você não assistiu, talvez vai ficar depois também, vai ficar gravado lá no nosso canal no YouTube, Thiago Linhares, onde a gente vai fazer alguns cortes, algumas edições das melhores partes. Eu queria convidar você para seguir eu lá no YouTube também, com várias aulas, várias entrevistas com pessoas, atletas. Eu tenho uma entrevista muito boa com o cara do IMG, ele é do Exército, a gente fala sobre determinação, sobre garra, sobre treinamento mental, enfim, tudo isso e muito mais. Se você curtiu essa live, envia para mais uma, duas, três pessoas que você entende que vai realmente agregar valor na vida delas. A gente não passou essa uma hora aqui para te dar tapinhas nas costas, não. A gente falou aqui que você precisa ter determinação, mentalizar o que você quer na sua vida, ou seja, ter a mente de um campeão de verdade e ainda você entender que você precisa de vez de um método, de um passo a passo para você conquistar um resultado de verdade. Você pode até ir sozinho, mas pode demorar muito mais. Agora, se você quer ganhar tempo, quer ganhar dinheiro, economizar energia, cara, contrata, como o Caio falou, um treinador que já chegou lá e que realmente pode te ajudar, alguém de resultado. Senhoras e senhores, meu nome é Thiago Linhares e essa então foi a nossa live massa com o Caio da Working Dogs. Beijão no seu coração, um forte abraço com todo respeito. Eu acredito que você pode ir muito mais além do que você pensa, do que você imagina. Você é muito maior. Você é muito mais capaz do que você pode ser. Pode acreditar. Beleza? Um forte abraço. Deus te abençoe. Deus te ilumine. Velho, o mundo não é dos que falam. O mundo é dos que fazem. Vamos pra action. Porque se ficar assistindo e não botar nada em prática, não serviu pra nada pra você. Valeu? Vai pra cima. Põe em ação. Um abraço, campeão. E é nóis, que é heróis.